Carlos Andreasa, hoje ao vivo, em cores, aqui no estúdio, em São Paulo. Seja bem-vindo, hein? Tô na área, pessoal. Aqui é bom de fazer, né? É, aqui é gostoso, é bacana. Venha Barão, sempre. eu sei que você falou agora há pouco do Marcelo Bretas, né? E ontem, en passant, na coluna eu também tratei desse assunto. Pretendia não voltar a esse assunto, mas ele soltou uma nota ontem à noite. Nota de esclarecimento, que não esclarece nada. É a típica nota cínica de quem nada entendeu. O texto é engraçado. Eu vou ler e comentar algumas partezinhas. Aqui é curto, o ouvinte vai gostar. Na tarde do último dia 15 de fevereiro, eu recebi do senhor presidente da República um honroso convite para acompanhá-lo em sua agenda oficial no Rio de Janeiro. Pode ser honroso. O convite do presidente da República é honroso, mas não pode ser aceito por um juiz federal. Esse é o ponto. Mas Bretas diz: convite aceito, aceitou. Cometeu o primeiro erro. Por orientação do cerimonial, dirigi-me à base aérea do Santos Dumont para recepcionar o presidente. Fez filme, fez vídeo, fez a recepção do presidente. O representante do Estado brasileiro integrar a comitiva presidencial a partir de então. Acompanhando o senhor presidente, participei de solenidade de inauguração de obra na Ponte Rio-Niterói e, ato seguinte, de culto evangélico comemorativo dos 40 anos da Igreja Evangélica Internacional da Graça de Deus na praia de Botafogo. E aí chega o ponto importante. Esclareço que não fui informado de quantas e quais pessoas participariam das referidas solenidades, políticos, empresários, etc. Esclareço eu que deveria ter querido saber quem participaria da solenidade. Uma vez Felipe Bueno, que aceitou o convite, já um erro, naquele momento deveria ter perguntado: tudo bem, eu aceito, mas eu sou juiz federal. Eu comando a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sou responsável pela Lava Jato no estado do Rio de Janeiro. Eu preciso saber quem vai estar ali, porque, embora considere honroso, legitimamente, honroso o convite do presidente, talvez tenha de recusar em função da presença de quem? Quem estará lá? Quem estava? Por exemplo, poderia ser qualquer um outro, mas Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, um agente político decisivo em ano eleitoral municipal, adversário, por exemplo, projetado de Eduardo Paes. Eduardo Paes que está sob a alçada de quem? Marcelo Bretas na Lava Jato. Faz sentido isso? Aí ele diz: realizei todos os deslocamentos apenas na companhia do senhor presidente da República, como se isso fosse um atenuante. Fechado no carro com um agente político, presidente da República. Ah, mas não é da minha alçada. O presidente Jair Bolsonaro não tem interesses políticos no Rio de Janeiro? De novo, nós não temos uma eleição municipal vindo? Em nenhum momento ocorreu ao juiz Bretas as consequências de viajar num carro fechado com o presidente da República? Ou com qualquer que fosse o político? É chato ter que lembrar algumas coisas, mas em 2018, na eleição para governador do Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas interferiu no processo eleitoral. Assim como se acusa Moro de ter feito em relação à eleição presidencial, ao liberar o conteúdo da delação do Antônio Palocci às vésperas da eleição. No Rio de Janeiro, o Bretas, 3 dias antes do primeiro turno, soltou o conteúdo do depoimento do Alexandre Pinto, secretário de obras do Eduardo Paes, que era o adversário do Wilson Witzel. Alguém vai botar a mão no fogo pelo Eduardo Paes aqui? Não se trata disso. Mas e aí? O que aconteceu desde então? O depoimento do Alexandre Pinto deu no quê? Se não interferir no processo eleitoral. Naquela altura, segundo as pesquisas, o Eduardo Paes liderava o processo. Perdeu a eleição. Foi por causa disso? Não foi. Mas já há muita carga de suspeição sobre Marcelo Bretas para ele investir nesse tipo de situação. Sobre ainda andar na companhia exclusivamente do presidente da República. A gente falou aqui, o Barão falou mais cedo. O pleito do Marcelo Bretas, para mim, muito claro, de ser o ministro terrivelmente evangélico do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o presidente da República não está sob a alçada de Marcelo Bretas. Mas se ele se torna ministro do Supremo em 2020... processos relativos ao presidente da República, ou à família do presidente da República, ou ao senador da República, Flávio Bolsonaro, cai na mão de quem? Ele vai estar onde? Por que um juiz federal, aliás, dando uma banana para a CNJ, por que um juiz federal se coloca nesse lugar? Por que ele aceita se colocar nesse lugar de suspeição? Por que não faz uma reflexão prévia a respeito do tipo de coisa que aceita? Ainda sobre o Rio de Janeiro. Tem aí a delação do Sérgio Cabral.
Os depoimentos frequentes do Sérgio Cabral, ministrados ao Marcelo Bretas, ao juiz Marcelo Bretas. Algo que vai interferir no processo eleitoral no Rio de Janeiro. Tem tanta variável complexa que deveria impedir esse tipo de atuação. Não há nenhum problema pelo amor de Deus, em um sujeito ser cristão. Eu sou católico. O sujeito ser evangélico, participar de culto religioso. O problema não é o culto religioso. O problema é quem está sobre o palco do culto religioso. Não existe, nesse caso, solenidades apenas de caráter técnico, institucional e religioso. A inauguração da alça lá da Ponte Rio-Niterói não é um evento técnico institucional. É um evento político. Tem político ali inaugurando? Está em ano eleitoral? É um evento político. Pode ter um juiz federal? Não pode. Evento religioso? Problema? Nenhum. Vai ao seu culto, professe sua fé. Vá ao show, se for o caso. Tem político no palco? O presidente da República e o prefeito dançando de bracinho dado, cantando a música da vitória. E o juiz federal ali. E para concluir, ele diz: vale notar que a participação de autoridades do Poder Judiciário em eventos de igual natureza dos demais poderes da República é muito comum e expressa a harmonia entre esses poderes de Estado, sem prejuízo da independência recíproca. Olha, comum é a participação... Eu não gosto. Comum é a participação de chefes de poder. Numa solenidade, você tem o presidente da República, você tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, você tem o presidente do Superior Tribunal de Justiça, você tem o presidente do Tribunal Regional, o desembargador, presidente do tribunal. Agora, é comum o juiz federal de primeira instância, que está com a mão no processo, participar desse tipo de solenidade? Então, a nota é cínica e, ao mesmo tempo, ela mostra alguém que nada entendeu sobre o ambiente republicano. Está muito na moda nada entender sobre o ambiente republicano. Chega desse assunto. Pois é, tá aí na campanha, continua o doutor Marcelo Bretas, com muita coisa ainda para decidir nesse ano de 2020, que está só começando. Detalhe, só no final do ano que finalmente o presidente da República vai escolher qual é o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Podemos anunciar. E o Celso de Mello continua licenciado, né? E o Celso de Mello continua licenciado. A gente sabe, Andreasa, que em edições anteriores, praticamente todos os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram uma ligação político-partidária, alguns de forma evidente, clara, né? Nossa! Né? Advogado e tal, e vamos nessa. O Barão do Rio de Janeiro. Então. Rapaz, as coisas que os caras fez, as coisas que a gente sabe que o Luiz Fux, com todas as vênias, o ministro Luiz Fux fez. O beijamão ou beijapé disse a Adriana Anselmo, ao Sérgio Cabral para chegar lá. Então. Edson Fachin. Os caras fazem barbaridades. O Bretas já começou. Exato. Mas é esse o quadro, né? A gente vai continuar com essa mesma história, ou seja, essa campanha política de um juiz para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal vai continuar sendo dessa forma, ou seja, baixando a cabeça, reverenciando, participando de evento claramente político que houve nesse final de semana por lá. Sim, era religioso, mas evidentemente tinha ali uma ligação direta com a campanha no final do ano, aí a campanha municipal. Enfim, essa triste realidade, essa mistura que não deveria ter jamais do Poder Executivo, no caso, com o Poder Judiciário, mas que se repete há tanto tempo por aqui. Carlos Andreasa, amanhã você volta nesse mesmo horário, você vai estar em São Paulo ou no Rio, Andreasa? Amanhã eu estarei em São Paulo, mas o meu comentário será gravado, não terei a participação. Então estarei aqui feliz com vocês. Então, vai estar no bloquinho, é isso? Vou pro bloquinho. Não pode falar bloquinho, né? Não, mas aqui... Tem mais essa. Não, mas aqui pode. Mas aqui ele tá fora de casa. Não, aqui eu respeito... Aqui ele joga pelo empate. Não, eu respeito a linguagem local. Um abraço, Andreasa, valeu. Valeu, beijo.